Muito bem. Vocês estão vendo a tela aí? Alguém me dá um sim, um joinha ali, só para eu saber. Tudo certo? Beleza. Então tá, gente, a gente está nesse curso do Upgrade. Eu queria começar esse tempo orando, pedindo para o Senhor nos orientar. Eu te convido, então, a gente ter esse tempinho de oração, tá bom? Senhor Jesus, eu quero agradecer porque tu nos dá esse privilégio, Senhor, essa oportunidade de, enfim, de aprender um pouco mais da tua palavra, de te ouvir, Senhor, e tirar lições valiosas, Senhor. Temos tantas coisas na nossa vida que precisam ser ajustadas, Senhor, e precisam ser endireitadas e de acordo com a tua palavra, com a tua vontade, Senhor. Eu te peço, Senhor, que tu nos conduzas nesse momento e que a gente possa tirar algumas respostas daí, Senhor, e talvez até aquietar nosso coração com algumas outras questões. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só ver aqui uma... Eu não estou muito acostumado a fazer as coisas meio ao mesmo tempo, assim, então eu estou recebendo as pessoas aqui, então tem um pouquinho de paciência comigo nesse sentido também, tá bom? A gente quer falar um pouquinho da ansiedade, como a gente lida com as nossas ansiedades, ansiedades da nossa vida, tá? Então, nosso tempo ele vai se dividir em 3 dias, em 3 encontros, tá? 3 domingos. E vai ser mais ou menos isso aqui, o nosso cronograma. Hoje a gente vai começar falando justamente sobre isso. Do que se trata, né? Ansiedade. Do que a gente está falando, afinal? Né? A gente tem normalmente muitas definições e cada um, quando fala sobre ansiedade, ou fala eu ando ansioso, eu estou ansioso, né? É difícil a gente definir e saber exatamente o que a pessoa está querendo dizer. Né? Às vezes é simplesmente uma preocupação, às vezes é alguma coisa realmente bastante grande que tem tido seus efeitos na sua própria saúde, né? Então, a gente quer tentar traçar uma linha e dizer assim, olha, é sobre isso que a gente está falando, para a gente andar no mesmo passo aqui, né? Para a gente entender do que a gente, no que a gente está andando, no que a gente está desenvolvendo esses três domingos, tá bom? Então, semana que vem, então a gente vai falar um pouquinho sobre então como lidar com essa ansiedade de maneira bíblica, ok? E você vai ver ali que tem um pulo, tá bom? De 2 semanas ali. Então, dia 11 nós não teremos, tá? Porque eu e como família, a gente não vai estar aqui, tá? Então, a gente vai estar fora, então a gente não vai ter nesse dia 11. Então, lá no dia 18 a gente volta para o nosso terceiro momento, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho desse aspecto da ansiedade e dessa tão falada saúde mental, tá? Então, trazendo um pouquinho da questão das, da psicologia, enfim, né? Como isso, o mundo vê, né? A, a ansiedade, os transtornos, as terapias, como é que a gente lida com isso, tá? Então, isso lá na última aula a gente vai querer falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, hoje a gente vai se deter, tentar definir sobre o que nós estamos conversando, tá bom? Então, vamos lá. Do que nós estamos falando, né? Vamos tentar definir um pouquinho isso. Eu entendo que para a gente falar de ansiedade, uma perspectiva bíblica, que, afinal, né, entendendo que Deus nos criou, é o modo como nós devemos encarar a ansiedade, né? É de acordo com os olhos daquele que nos criou, né? Então, é essa perspectiva que nós devemos ter, por isso que queremos trazer isso para essa conversa, tá? Então, para colocar isso em perspectiva, a gente precisa abordar alguns temas anteriores à própria ansiedade, tá? E eu quero ver isso rapidamente com vocês, no modo de introdução aqui, tá bom? A gente tem falado
durante os cultos, você tem percebido isso, imagino, sobre essa grande história em que nós estamos envolvidos como pessoas, né? Deus nos criou, né? E a gente vê essa questão do pecado e do sofrimento entrando no mundo, tá? Então, a primeira parte dessa grande história, em que nós estamos inseridos é a criação, tá? Deus nos criou de um modo perfeito, num modo pleno, né? E, enfim, um lugar onde certamente as nossas ansiedades não estavam presentes. Não era um lugar onde não havia ansiedade, né? Certamente, porque Deus estava ali presente, Deus andava no meio, né, naquele jardim, junto ali com Adão e Eva. Esse relacionamento com Deus era perfeito, né? Mas como nós sabemos, o homem, então, caiu em pecado, né? Teve a queda, né? E a gente pode dizer que a ansiedade surge aí, né? A partir desse momento da queda, né? Então, a ansiedade tem diretamente a ver com o pecado e as suas consequências sobre nossa vida, tá bom? Mas Deus nos traz num caminho de redenção, o caminho de redenção que começou lá no jardim ainda, né? Não sei se você se lembra, né? Que existe uma promessa de Deus dizendo que então um descendente do ser humano, da mulher, iria pisar a cabeça da serpente, né? Ou seja, trazer uma solução para aquele momento, né? Ou seja, se extirparia o mal do mundo, esse pecado e por consequência todo o sofrimento. Então, e a finalização dessa grande história se dá na restauração de todas as coisas, né? Essa é a consumação dos nossos tempos, né? Então, aquela beleza, né? Aquele viver perfeito que a gente tinha lá no jardim, Deus quer restaurar isso na nossa vida. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente precisa ter essa perspectiva que Deus está nisso, que Deus quer nos sarar, Deus quer nos trazer a cura em relação a isso que nós sentimos, a essa ansiedade, né? Então, e se Deus quer trazer a cura em relação a isso, temos que ter a convicção de que esse caminho de redenção que a palavra de Deus nos expõe, ela vai falar sobre isso. E ela vai nos dar os caminhos, né, para que a gente não precise andar ansioso, né? Para que a gente, então, possa viver uma vida de acordo com o que Deus determinou, né? Com o que Deus quer e pensando que Deus é bom e tudo que Deus faz é bom e Deus quer o nosso bem, né? Às vezes a gente duvida um pouco disso em algumas circunstâncias, mas isso precisa estar claro na nossa mente. Deus quer o nosso bem em todo momento. A Bíblia é clara nesse sentido. Tá bom? Então precisamos colocar a ansiedade dentro dessa história, ok? No momento que ela não existia, essa relação com a queda, e o trabalho de Cristo, né, de Deus nessa redenção, para que um dia a gente possa viver livre disso. Não tenha por que viver, então, preso a qualquer tipo de ansiedade. Tá bom? Falando um pouquinho da queda, ainda colocando em perspectiva a nossa questão da ansiedade, a queda, ela é uma quebra de relações, né? Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas quando o homem pecou, vários âmbitos de relacionamento na sua vida foram quebrados, né? Por exemplo, a primeira e mais óbvia, talvez, é o relacionamento com Deus, né? O relacionamento que o homem tinha com Deus se quebrou, né? Então, tanto que quando Adão e Eva pecam, o que eles fazem? Eles se escondem, né? E já não existe mais esse relacionamento aberto, claro, limpo, né? Entre Deus e o homem. Já foi afetado, teve essa quebra.
Um segundo relacionamento que se quebrou foi o relacionamento com o próximo, né? Então, a gente vê, a partir de Adão e Eva, até nossos dias, como esse relacionamento com o próximo é algo difícil. A gente vem tratando, né, nesses últimos domingos, nos cultos, justamente sobre isso, né? Porque a gente vê como o nosso ego, né, e nossos pecados afetam nossa comunhão com o próximo, né, trazendo brigas, discussões, conflitos de interesses. E uma terceira relação, né, que se quebra, talvez é aquela relação conosco mesmo, né? A gente perde um pouco da nossa identidade, né? De quem nós somos, e a gente começa a ficar em crise, né? Crises de existência, de propósito, e aí, com certeza, né, surgem as ansiedades. E uma quarta relação é a relação com a natureza, com a própria criação, né? A gente vê, escuta tanto hoje, né, da degradação do meio ambiente, isso é algo visível, né? Então, os rios poluídos, a atmosfera poluída, né, o mau uso dos recursos, daquilo que Deus tem nos dado, da criação, né? Usamos de uma maneira sem sabedoria aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Então, a gente vê a quebra dessas relações. E a Bíblia traduz, talvez, essa quebra, né, com uma palavrinha, que é morte, né? A gente tem aquele versículo bem conhecido, né, que porque o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E muitas vezes a gente pensa na morte, e não está errado, né? Simplesmente como uma morte física, ou até, a gente vai além, né? Pensa na morte espiritual, mas eu quero trazer um outro âmbito para vocês, de que são como que experiências de morte. Então, nossa vida, a gente passa constantes experiências de morte. E eu entendo que, em alguns aspectos, a nossa ansiedade faz parte um pouco dessas experiências de morte na nossa vida, né? Onde a gente fica, então, triste, abatido, né? E voltando, então, para aquelas relações que a gente estava falando, e a morte se instaura em cada um desses níveis de relacionamento quebrado. Por exemplo, quando a gente quebra o nosso relacionamento com Deus, que tipo de morte, experiência de morte a gente pode enfrentar, né? Eu coloquei algumas aqui só para a gente considerar e ter uma visão mais ampla, né? A gente começa a ter uma visão míope do que é o mundo, né? Porque Deus criou o mundo e Deus tem seus propósitos com o mundo, seus desígnios. Ele determinou como o mundo deve funcionar. Então, quando a gente ignora Deus, a gente perde essa visão, né? Isso nos traz também insegurança, porque a gente vê que a gente perde o controle, porque a gente tenta fazer as coisas pelo nosso próprio esforço e a gente vê que a gente é limitado, né? A gente não considera mais o Criador, e não está mais nossa base, não tem uma relação de confiança com aquele que criou todas as coisas, aquele que é bom e perfeito. Uma falta de referência, uma falta de identidade, como a gente falou, e propósito, a gente perde essas coisas. Então, isso nos traz esse tipo de experiência de morte. Quando a gente fala do nosso próximo, essas desavenças, né? E nós somos vítimas, muitas vezes, do pecado de outros, né? Vamos pensar aí coisas graves, né? Assim, abusos, assassinatos, furtos, né? E não temos controle sobre isso, mas isso se acomete sobre a nossa vida, né? Passamos por isso, tá? E coisas talvez mais corriqueiras na nossa vida, né? Alguém que nos trai a nossa confiança, né? Vamos pensar, alguém que pisa na gente, fala mal, né? A nosso respeito calúnias, né? Enfim, são, a gente tá vulnerável a ser afetado pelo pecado direta ou indiretamente, né? De outras pessoas. Quando a gente fala de nós mesmos, e cada um aqui vai poder confirmar por si, né? As nossas próprias tentações, né? E são experiências de morte, né? Essa luta com os desejos idólatras do nosso coração, né? As consequências dos nossos próprios pecados cometidos, né?
esse sentimento de culpa que nos acomete tantas vezes, né? Que às vezes é um dos princípios da nossa ansiedade, né? E a outra, pensando na criação, nessa ruptura da nossa relação com a criação, com a natureza, podemos pensar em catástrofes naturais, acidentes, morte física, próprio desgaste do corpo humano, né, o envelhecimento, isso são tudo consequências do pecado entrando no mundo e quebrando essa relação que a gente tem com a natureza. Perfeito? Beleza, então nesses âmbitos a gente pode entender que todas essas coisas nos trazem, são fatores que facilmente nos trazem preocupações, ansiedades, ok? Mas olha que interessante isso. Pensando lá na criação, queda, redenção e restauração, a gente pode concluir isso, que Deus não está apenas empenhado nessa redenção em tirar o pecado do mundo, mas por amor ele está empenhado em nos livrar das consequências desse pecado. E é esse o projeto de redenção que Deus está fazendo. Deus quer nos tirar desse lamaçal, né? Desse âmbito de consequências do pecado, dessas experiências de morte, porque ele nos ama. Ele não quer nos ver livre de tudo isso, né? Isso a gente pode ver claramente lá em Apocalipse, lá no final, né? Quando fala desse novo céu, nova terra, aquilo quando for consumado o plano de Deus, diz assim, né, em Apocalipse 21, versículo 4, que Deus vai enxugar, né, enxugará dos olhos toda lágrima, e não vai ter mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, a gente podia acrescentar aqui, nem ansiedade, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas passaram, né? Então, entenda que Deus, ele tem um propósito de nos livrar disso tudo, tá? Então, eu quero que você comece essa jornada, que a gente comece essa jornada entendendo que Deus está nisso, tá bom? Mas, afinal, o que a gente chama de ansiedade? Talvez, se eu pedir para vocês abrirem esse microfone aqui, cada um fosse falar alguma coisa, a gente teria coisas talvez que flutuariam, né, muito parecidas, mas com algumas peculiaridades, né, de acordo com as experiências que cada um vai passando, né? Então, como eu falei, essa primeira aula, a gente quer definir isso de uma maneira, claro, não exaustiva, né? Mas, enfim, de uma maneira que todo mundo possa estar na mesma página. Eu dei uma pesquisada, né, e lá no Ministério da Saúde, aqui do Brasil, existe uma definição disso, né? Eu quero ler para vocês aqui, né? Ele fala assim, o termo tem várias definições nos dicionários não técnicos, né? Aflição, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza, relação com qualquer contexto de perigo, ó, pega essa palavra, perigo, e etc, né? Daí ele continua, levando-se em conta o aspecto técnico, devemos entender a ansiedade como um fenômeno que ora nos beneficia, ora nos prejudica, dependendo das circunstâncias ou intensidade, podendo tornar-se patológico, isto é, prejudicial ao nosso funcionamento psíquico, mental e somático, que tem a ver com o nosso corpo. A ansiedade estimula o indivíduo a entrar em ação, porém, em excesso, faz exatamente o contrário, impedindo reações. Beleza, isso é uma definição mais técnica, tá? E eu aqui, dessa definição aqui, a gente já consegue tirar 3 palavrinhas, tá? E eu quero guiar, hoje, montar a partir dessas 3 palavras, tá? O nosso estudo, tá? Que é um contexto, né? Enfim, a gente sempre está ansioso por alguma coisa, né? Tem um contexto, né? Vamos pensar aqui, né? Agora tenho filhos pequenos, né? Me passou na mente agora, o Arthur tem 6 anos. Por exemplo, daqui a um pouquinho ele vai começar... vai na padaria sozinho. Vai lá na esquina comprar alguma coisa no mercado, né?
E o coração de pai já vai ficar, puxa, né? Será que ele vai bem? Será que ele vai voltar? Né? Tem um contexto, né? Ou alguém, uma situação de doença grave, né? Puxa, como é que vai ser? Como é que vai ser o tratamento? Ou a gente precisa entrar em alguma conversa difícil, né? Então tem esse contexto, a gente acaba ficando ansioso, podemos expandir isso, podemos ir para, eu estou procurando emprego, né? Vou fazer uma entrevista amanhã, né? Então a gente ficava ficando ansioso ou não está chegando nenhum convite para fazer entrevista, nenhum chamado, e tudo isso nos deixa ansiosos, né? Esse contexto. E em cima desse contexto, é o que diz até esse texto que eu acabei lendo, ele fala de um sentimento, né? A gente tem uma sensação em relação àquele contexto, que é, então, a nossa ansiedade, é ali que a ansiedade se coloca, né? Nesse sentimento. E esse sentimento nos leva a alguma ação, né? Esse texto fala, então, de reagir, então, àquele contexto, ou se o negócio se a ansiedade acaba sendo demais, né? Ela pode nos levar a uma falta de ação, que aqui também a gente pode encaixar nessa. Existe uma reação, né? A reação pode ser total inércia, eu fugir de qualquer contexto, né? Se o meu medo está na rua, eu me tranco em casa, né? Se meu medo não conseguir um trabalho, eu nem procuro, porque eu não quero ser negado, não quero ser rechaçado, né? Então, mas eu sempre reajo a essa situação, tá bom? Beleza. Eu quero relacionar agora, a gente vai ver um pouquinho Bíblia, tá? No aspecto bíblico. Eu quero relacionar a ansiedade com algumas palavras-chave que vão nos ajudar a entender, tá? A primeira palavra que eu quero compartilhar com vocês aqui é a questão da preocupação. A ansiedade na Bíblia está relacionada, e acho que é uma relação fácil que a gente faz, né? Porque preocupação, a palavra mesmo já se autoexplica, né? Uma ocupação prévia, né? A gente se ocupa, nossa mente fica ocupado com antecedência, né? A coisa não aconteceu ainda, a entrevista de emprego não chegou, né? Mas eu tô aqui, preocupado, minha mente está a mil naquilo, né? E a Bíblia é interessante que às vezes ela leva como sinônimos essas duas palavras, né? E existe uma palavra que é ali, né, em grego, né, no Novo Testamento, né, merima, né? E nesses 4 textos que eu quero ver com vocês, se usa essa palavra. Às vezes, traduzindo como ansiedade, às vezes como preocupação, tá? Então eu quero ver esses textos com vocês. Primeira, 2 Coríntios 11, 21, 28, um texto de Paulo, né? Ele diz assim: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. A palavra aqui, a gente poderia facilmente também trocar por ansiedade, a minha ansiedade com todas as igrejas. Isso está lá em 2 Coríntios 11, 28. Né? O segundo texto, aqui a gente pode ver, antes de pular, é interessante que essa preocupação, se a gente olha o contexto do versículo, parece uma coisa boa, né? Paulo estava preocupado com as igrejas. Não tem um aspecto, uma conotação negativa. Então, fica só com isso por enquanto, depois a gente vai aprofundar isso. Segundo texto, lá em Mateus, Jesus falando aos seus discípulos: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Aqui talvez pareça um pouco mais a questão da preocupação. Jesus está trazendo uma conotação um pouco mais negativa, né? E bem restritiva, né? Assim, com as necessidades físicas, né? Que a gente não deve se preocupar com isso. Tem uma nota ali embaixo falando que a NVI, algumas traduções, traduzem dessa forma, preocupações.
a Corrigida e Fiel, ela traz assim, dizendo, não andem cuidadosos. Interessante, né? Uma outra possível tradução. Lá em 1 Pedro, Pedro fala assim, não lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É interessante, é a mesma palavra no original, é a mesma palavra que ele usa, né? E aqui também tem uma resposta, tem uma conotação negativa, né? Então, lancem sobre ele, ou seja, se libertem disso, né? Dessa ansiedade, né? Deixem essa ansiedade, né? E parece que é bastante abrangente, né? Não fala de um aspecto, de uma preocupação específica, né? Toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Filipenses 4:6, Paulo de novo, ele diz: não andem ansiosos. E como é a mesma palavra, a gente pode dizer: não andem preocupados por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Né? É interessante que tem algumas traduções que realmente colocam, em vez de ansiosos, colocam preocupados. Né? Então, é bem sinônimo nesse sentido. Tá? E é interessante que a gente pode, aqui, fazer alguns paralelos, né? Porque se é a mesma palavra, né? Então a gente tem uma pergunta que não quer calar, né? Quanto à ansiedade, né? Será que a ansiedade é pecado? Né? Depois eu quero aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Mas se a gente vai comparar alguns textos, né? Parece que em Filipenses, né? Nesse texto que a gente está aberto aqui, em 1 Pedro, a ansiedade é essa questão central, né? Onde Deus está tentando tratar esse sentimento específico, né? E parece talvez ter esse âmbito mais abrangente, né? Da vida, todas as preocupações da vida. Se eu pegasse lá o texto, esse texto aqui, né? Que muitas vezes a gente, não sei se vocês já ouviram, né? Mas não andem ansiosos, né? Então, assim, é como uma ordenança, né? Não ande ansioso, você não pode estar ansioso, né? E que às vezes nos faz ficar mais ansioso ainda, né? Quando a gente lê esse versículo, né? Parece que, como é que eu faço isso, né? Como é que eu não ando ansioso, né? Então, se a gente toma isso como um pecado, né? Então, consequentemente, esse texto aqui, que é mais abrangente, né? A gente também teria que lidar com o pecado, porque é a mesma palavra, né? Mas aqui ele fala de todas as suas preocupações, ou seja, eu não teria nada, nenhum tipo de preocupação que não seria pecado na minha vida. Então, como é que a gente lida com isso? Entende? Vai ter que ser que... Parece, eu tenho certeza que vai acabar comprando. Gente, ó, deixa eu ver, tem alguém aí com o microfone aberto. Eu vou pedir só para a gente cuidar, para a gente não ter interferência aí, tá bom? Beleza. É interessante aqui, agora eu quero inserir uma outra palavrinha, tá? Que é, aqui nesse versículo aqui que a gente está lendo, fala dos pedidos, né? Não andem ansiosos, mas apresentem seus pedidos a Deus, né? Ou seja, a nossa ansiedade tem a ver também com aquilo que nós queremos, né? Então, essa é a palavra que eu quero inserir aqui, né? Deixa eu... Aqui. Esse desejo, esse o que eu quero profundamente no meu coração, né? Existe essa palavra também que fala, que às vezes é traduzida também como ansiedade, né? Um desejo profundo é traduzido como ansiedade. A gente vai ver esse versículo agora, né? Que fala sobre Jesus. Lucas 22:15. Jesus diz assim: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. É Jesus que está falando, então eu posso dizer com certeza que esse tipo de ansiedade que Jesus está falando não é pecado, né? Porque a Bíblia é clara, né, que Jesus não peca, não pecou enquanto esteve aqui na Terra. Mas fala, interessante, então algo positivo, né, desse desejo, né? Aqui é interessante quando fala o original, ele fala assim: eu tenho desejado
desejosamente, ou seja, assim, com muita intensidade. Ele usa basicamente 2 vezes a mesma palavra, né? E aqui, então, para expressar essa força, os tradutores traduziram para nós como desejado ansiosamente. Eu tenho desejado tanto, né? Algo que ocupava o coração de Jesus, tá? Então, pegando agora essa palavrinha, eu quero voltar àquele nosso esquema de 3 palavras e acrescentar ela nesse contexto, né? Então, tem um contexto, como a gente viu, e agora eu quero inserir ali no meio esse desejo. Esse desejo, então, que nos leva a ter um sentimento, a ansiedade, e nos leva a uma ação. E aqui uma outra palavrinha, daí com essa palavrinha que eu quero terminar, então, essa explanação, que é medo. Qual é o nosso desejo? O que a gente quer que aconteça que nos leva à ansiedade? A gente quer ver alguma situação que normalmente a gente não controla resolvido. E por que a gente fica ansioso com esse desejo? Porque a gente não tem, como eu falei, controle. Então, o nosso medo é que aquele desejo que a gente tem não aconteça, né? Então, a gente fica ansioso com aquilo. Deixa eu exemplificar, tá? Trazer um exemplo aqui da própria palavra, tá? Por exemplo, 2 Coríntios, versículo 11 e 28, que a gente já leu antes, né? Paulo diz assim: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação, a minha ansiedade com todas as igrejas. Agora a questão é, por que Paulo se preocupava com as igrejas? Qual era o desejo dele? E talvez qual era o medo que ele tinha nesse sentido? O próprio texto nos fala, lá no começo do capítulo 11. Olha só que interessante. O que receio, ou talvez aqui a gente pode traduzir, o que eu temo e quero evitar, é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Tá vendo? Ele tinha um sentimento de ansiedade, de preocupação, porque ele tinha um desejo de ver uma igreja pura, né? Com uma devoção pura a Cristo, mas ele tinha um receio, um medo de que aquilo não se cumprisse. Por quê? Porque ele não controlava todos os aspectos daquela situação. Primeiro porque, se ele está enviando uma carta, quer dizer que ele não está lá presencialmente. Então, esse é um grande fator, né? Então, Paulo tinha esse receio que levava, esse medo que levava ele a ter esse temor, né? Então, vamos aumentando aí o nosso sisteminha, né? Contexto, desejo. O nosso sentimento agora de temor por não conseguir o que nós desejamos, né? Isso é a nossa ansiedade. Beleza? E isso nos leva depois à ação. Tranquilo até aí? Estão conseguindo acompanhar? Beleza. Então tá. Diante disso tudo, eu quero tentar trazer uma definição, tá? No que é ansiedade. A ansiedade, então, é aquele sentimento temeroso gerado quando o desejo pessoal está em risco. De novo, a ansiedade é o sentimento temeroso gerado quando o desejo pessoal está em risco. Quando aquilo que eu quero, eu não tenho certeza se eu vou conseguir, né? Vamos lá de novo. O meu trabalho que eu tanto desejo, a saúde de um familiar que eu não tenho controle sobre aquilo. Eu quero que ele esteja bem, mas eu estou ansioso porque eu não tenho controle sobre a saúde dele, né? Eu não tenho controle, eu posso estar ansioso dentro da minha casa, do meu relacionamento com meus pais, relacionamento, né, com meu marido, esposa. Por quê? Porque eu não controlo a outra parte desse relacionamento.
Então, por mais que eu queira e me esforce, eu tenho esse temor, né, de que aquilo que eu quero no relacionamento não se cumpra. Então, isso me traz a ansiedade. Gente, aqui é a fatídica pergunta. Eu quero entrar um pouquinho nisso agora. Então, considerando tudo isso, parece muito ruim, né? Mas será que isso é pecado? Será que eu ter esse sentimento de ansiedade é pecado? Eu acho que a gente já entrou um pouquinho, mas aqui eu quero talvez aprofundar um pouquinho nesse sentido, nesses últimos minutos que a gente tem aqui. Nesse panorama, o pecado, talvez, estaria localizado em algumas dessas etapas, tá? De cara, eu quero dizer que o pecado não está no contexto, né? O contexto em que eu estou inserido não me faz pecador. Talvez pareça um pouco óbvio, mas por que eu quero dizer isso? Muitas vezes, sim, a gente se coloca num contexto por causa de um pecado, né? Por exemplo, se eu cometo adultério, isso pode acabar num divórcio, entende? Então, eu estou no contexto por causa de um pecado. Mas aquele pecado, por mais que eu confesse aquele pecado a Deus e às pessoas, né, com as quais eu estou envolvido, isso não me garante sair daquele contexto. Contexto difícil, né? Então, isso nos deve levar a não viver com uma carga de culpa, né, por causa do contexto em si. Porque são coisas que tem vários âmbitos dos nossos contextos que a gente não controla. E por mais que tenha sido, como eu falei, de um pecado, Deus nos chama a confessar aquele pecado, mas o contexto continua ali. Conseguimos definir, distinguir essas coisas, né? Mas agora podemos passar para os próximos itens ali. Por exemplo, será que nos meus desejos eu posso estar em pecado? Eu diria que sim. Muitas vezes nossa ansiedade ela tem um caráter pecaminoso porque os desejos que nos levam a pecar, a viver ansioso, são pecaminosos, né? São pecaminosos. Aquelas paixões que estão dentro de nós. E eu quero dar dois exemplos bíblicos, um positivo e um negativo, né? Mostrando como essa questão da ansiedade, né? Pode ser desse desejo, né, que nos leva a estar ansioso, pode ser pecaminoso ou não, né? Primeiro exemplo, um exemplo ruim de um desejo mau que traz ansiedade, está na história de Amnon e Tamar. Não sei quantos vocês estão familiarizados com essa história, então eu explico um pouquinho. Amnon era um dos filhos de Davi, do rei Davi, né? O rei de Israel, ou aquele homem segundo o coração de Deus. E Amnon, a princípio, acho que era o filho mais velho de Davi. Ele se apaixona por uma mulher chamada Tamar. E estaria tudo normal até aí, se não fosse Tamar sua meia-irmã, né? Ela era irmã de Absalão, um outro irmão, né? Então de um outro filho, né? De Davi. E Amnon estava tremendamente apaixonada por essa mulher, né? E era uma mulher, enfim, virgem, solteira, né? E ele se apaixonou a tal ponto por essa mulher que ele adoeceu, né? Vê essa ansiedade dominando que se tornou um problema psicossomático, né? Começou a afetar o corpo dele, né? E diz então que Amnon tinha um grande amigo, né? Um amigo muito astuto e criou um plano, né? Ele viu que Amnon estava muito deprê, assim. Ele falou, cara, por que tu tá assim, né? Ele explicou a situação, olha, estou apaixonado pela minha meia-irmã, mas olha, eu acho que eu não vou poder ter ela. Justamente por isso, nunca me vão dar ela como esposo, né? Como esposa, né? Então esse cara,
dar uma sugestão. Faz o seguinte, finge que está doente, tá? Fala com Davi, fica de cama, né? Fala com teu pai Davi e pede para Tamar, né? Vir te servir, né? Na tua casa, né? Vim lá fazer um pão e não sei o quê. E diz então, para encurtar a história, que isso acontece, né? Amnon vai lá falar com Davi, a Tamar vai até a casa de Amnon, e Amnon abusa dela, né? Força ela a se deitar com ele, né? E depois diz que esse desejo descontrolado de Amnon se torna em uma repulsa. Então ele manda Tamar ir embora, né? Então, enfim, é um caos total, né? Então, aqui só para exemplificar esse desejo que pode ser pecaminoso. Ou seja, Amnon não controlou o seu coração e não tinha um coração no Senhor, querendo algo que ele não podia ter. Entende? Então, a gente precisa cuidar com isso. O que nosso coração está desejando? Né? Será algo que a gente não pode ter? Né? Será que a gente é ansioso justamente para esconder algum pecado que a gente já cometeu? Né? Então, sim, o nosso pecado pode estar nesse desejo. Mas, se todo desejo fosse pecaminoso, então nossa ansiedade em todos os momentos seria pecaminosa. Mas o fato é que não é assim, como a gente já viu alguns textos antes, né? Então, exemplo de Paulo, que a gente já leu aqui, a gente não vai ler de novo o texto, né? Mas essa ansiedade pela igreja, né? Então, é um desejo legítimo, com que fazia com que a sua preocupação também fosse legítima, né? Beleza. Questão do desejo que a gente tem, nossas vontades. Próximo, sentimento. Será que o que eu sinto, eu posso dizer que aquilo é pecado, independentemente daquilo que eu estou desejando? E eu quero, para a gente tentar definir isso, a gente vê como Deus lida, então, com esse sentimento de temor, com os nossos medos, ok? Fica claro aqui, em primeiro lugar, que nosso temor vem, por quê? Porque nós somos fracos, né? Como a gente falou, né? Nós somos incapazes de gerir, nós não somos o Criador, né? Então, nós somos incapazes, nossa vida termina na ponta dos nossos dedos, a gente vive lá seus 80 anos, nós não somos eternos, não somos onipresentes, então, nossa fragilidade faz com que nós tenhamos medo, né? E com razão, muitas vezes, né? Com razão nós devemos temer justamente por essa fraqueza inata do ser humano, né? Então vamos ver, eu quero ver contigo um pouco como Deus lida com os nossos medos. Em primeiro lugar, é que Deus já espera que a gente tenha medo, né? Já espera que a gente tenha medo. E eu quero ler uns textos com vocês aqui que falam um pouco sobre isso, né? Salmos é um livro que expressa muitos temores, né? E de Davi, principalmente, né? Salmo 55, 5 e 6 diz assim: temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Né? É interessante que Deus põe isso na palavra. E muitos desses salmos, né, são salmos que eram recitados pelo povo de Israel. Então, Deus parece não rechaçar o nosso medo, não colocar o nosso medo enquadrado como algo pecaminoso, né? Lá o próximo texto, no capítulo 22 de Salmo, diz assim: como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo, meu vigor secou-se como um caco de barro, a minha língua gruda no céu da boca, deixaste-me no pó, à beira da morte. Imagina,
o salmista falando aqui daquela ansiedade, daquele temor tão profundo que realmente estava afetando a saúde dele, né? Estava afetando em diversos sentidos a saúde dele. E, de novo, né? É um texto bíblico, é um salmo, e salmos, pensa que são canções, né? Que deveriam ser cantadas, né? Claro que nós devemos pensar que esse versículo está num contexto, né? E a gente precisa localizar ele depois, tá bom? João, que é o próximo versículo ali, João 16:33, diz assim: eu lhes disse essas coisas, Jesus falando, para que em mim vocês tenham paz. E olha só, interessante, nesse mundo vocês terão aflições. Jesus está falando, vocês vão ter aflições. Vocês vão ter esse sentimento de aflição, de ansiedade, de sofrimento. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Gente, nós somos meramente humanos, como nós falamos. Pessoas que são fracas, elas também são pecadoras. Essa é a verdade. Né? Pessoas fracas são pecadoras. Mas a fraqueza em si não é pecado. Porque, como a gente falou, é uma questão da natureza do ser humano ser fraco, ser limitado. Então, a gente não pode jogar nas costas, né, das pessoas, dizer assim, bom, porque tu é fraco, você é pecador. Não, você é pecador porque, né, você participa da queda, mas isso não está na sua fraqueza. Né? A sua fraqueza pode levar você a pecar, com certeza, mas a sua fraqueza em si não significa que você é pecador. O que significa que nós sim precisamos de ajuda. Aí sim, né? Nós precisamos da ajuda de Deus e das outras pessoas. E assim a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso depois também. Segundo aspecto em relação a como Deus lida com medo. Cristo, ele se compadece das nossas fraquezas. A reação de Cristo às nossas fraquezas não é de exortação, é de compadecimento. Olha só que interessante. Vamos pegar esses versículos ali. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Olha só que interessante. De provação, porém, sem pecado. Né? Esse texto fala das nossas fraquezas, que sim, somos fracos, mas fala que a nossa fraqueza não precisa estar nos levando necessariamente ao pecado, porque Cristo foi fraco na sua humanidade, porque Cristo compartilhou da nossa fraqueza, mas ele passou por tudo isso sem pecado. Salmo 72. Gente, eu vou compartilhar, tá, esse PowerPoint depois com vocês. Então, se eu estou correndo aqui um pouquinho com os versículos, fiquem tranquilos, depois vocês vão poder repassar tudo isso. Tá? Salmo 72, versículo 13, diz assim: ele se compadece dos fracos e dos necessitados e salva a alma dos que precisam de auxílio. Esse é o nosso Deus, ele se compadece das nossas debilidades. Ele se compadece das nossas fraquezas. Salmo 103, é o salmo de cima, né? Ali o que eu botei em cima, mas enfim, talvez está mais relacionado com a parte de baixo. Salmo 103, versículo 14. Porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então ele sabe, essa gente é pó, eu fiz eles do pó. Então eles têm a fragilidade do pó, né? Então ele conhece, ele não vai nos repreender por nossa fragilidade. Lucas 12, versículo 22 e o 32, diz assim: porque eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, né? Quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A gente já leu isso. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Queridos, quando se trata nossos medos,
por causa da nossa fragilidade, limitação, daquilo que a gente não consegue controlar, Jesus, ele nos trata como ovelhas. Ovelhas vulneráveis, que precisam de cuidado. E quando Deus vê o temor em nosso coração e vê a nossa limitação, Deus não vem com um chicote. Ele vem com palavras que são gentis e afetuosas. Então, quando Jesus, lá através, né, dos apóstolos, ele fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus. Né? E o Deus de paz, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Textos como esse, mais do que uma ordenança, eles são um estímulo, dizendo assim, vocês não precisam andar ansiosos, venham a mim, ovelhas, e eu quero dar descanso para vocês. São palavras de ânimo, Deus está animando cada um de nós. Não andem ansiosos, não se preocupem com o que vocês vão vestir. Ele sabe da nossa preocupação, né? Ele sabe disso, que a gente anda preocupado, né? Mas ele fala assim, não, a palavra central aqui é, eu estou com vocês. É isso que Deus quer dizer nesses textos. Eu estou com vocês. Não é uma reprimenda, é um encorajamento que Deus nos faz. Eu estou com vocês. Enfim, a próxima palavra aqui é ação. A gente viu que no contexto, né, não é ali que está o pecado, pode estar nossos desejos maus do nosso coração. Né? O sentimento, olha que interessante isso também, eu queria só salientar isso. Sentimento, gente, é uma coisa que a gente não controla em si. Quando, por exemplo, né? Quando você está de noite, vindo para casa a pé, e aparece um cara atrás de ti, o que tu sente? Medo, né? Tu fica, porra, é medo. Por quê? Porque tem um contexto ali que, né? Você viu que o seu desejo por segurança foi ameaçado, né? Você não sabe se é um ladrão ou se não é, mas você sente medo, né? E isso é meio automático. Né? O que a gente tem que controlar é o antes e o depois. Se a gente tem medo e um sentimento de ansiedade constante, a gente precisa avaliar onde é que está o nosso desejo. Entende? Por que eu tenho andado ansioso tanto tempo? Ou com tantas coisas? Será que eu tenho desejado aquilo que não é certo? Será que eu tenho confiado nas minhas próprias forças? Como eu não estou conectado ao Senhor, né? A Deus, eu estou pensando nas minhas próprias forças. Então eu não consigo descansar num bom Deus, que ele está dizendo assim, venham a mim, vocês que são fracos, né? E eu acabo ficando ansioso, porque eu penso que tudo depende de mim. Então, se tudo depende de um fraco, como eu, claro que tu tem que ficar ansioso, né? Beleza. Agora, a gente passaria para a questão da ação, que é outro ponto que sim, nós podemos pecar. E a outra coisa que nós devemos controlar, né? Como reagimos aos nossos medos? Como reagimos à nossa ansiedade? Em quem confiamos? Como confiamos? O que fazemos? O que nos leva a fazer? O que nos leva a deixar de fazer? Aí sim, também pode estar o pecado e algo que nós precisamos corrigir. Só que isso nós vamos falar na aula 2, né? Vamos entrar aí na semana que vem.